Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana leitura comentada do livro texto. Seja muito bem-vindo ao Rugido da Alma, que você tenha um dia tão lindo, maravilhoso, abençoado e produtivo quanto desejo que seja o meu. Gratidão, universo, por esse eterno momento, que é o presente, que é onde que a nossa vida acontece, onde os milagres acontecem e tudo de fato está em nossas vidas. Se você é a primeira vez aqui com nós estamos fazendo a leitura e o estudo desta ferramenta aqui, ó. Se chama Um Curso em Milagres. De forma muito resumida, tá? Essa ferramenta se trata de espiritualidade. Ela ajuda você a ter uma compreensão melhor dos seus pensamentos, responder perguntas. Quem eu sou, qual é o meu propósito, o que eu devo fazer, né? Então essas perguntas você só responde quando você consegue fazê-las interiorizando para dentro de você, tá? E você se conecta com uma fonte maior, que é a fonte criadora, que é Deus, e consequentemente você consegue encontrar essas respostas, porque é uma crescente, né? Então a gente não consegue se libertar somente, digamos assim, pensando vagamente sobre isso. Por que essa ferramenta aqui, eu aconselho você fazer ela se você está buscando essas respostas? Porque ela tem uma cronologia, né? Uma organização onde ela ajuda você a, de fato, entender e compreender melhor os seus pensamentos. E isso é um grande desafio. Quando você tem que fazer isso? Todo dia. Se você não observa os seus pensamentos todo dia, a forma como você pensa, os seus objetivos, como você lida consigo mesmo, você acaba sendo aniquilado pelas questões do dia a dia, porque você deixa tudo, né, na superficialidade, tudo na coisa bem rasa. Então você não consegue olhar profundamente para dentro de si e, consequentemente, você não consegue enxergar essas melhorias, esses avanços. E essa ferramenta ela vai te trazer mais clareza sobre os seus pensamentos. Se você gosta, né, desse tipo de assunto, eu faço um convite para você, para que você possa, né, se inscrever aqui no nosso canal. Clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você ama, né, que gostam desse assunto, porque é muito bom nós termos pessoas para conversar. Se você não tem ninguém, não se acanhe, tá? Pode mandar nos comentários aí, ou eu ou a Luciana tá sempre respondendo e a gente traz aqui para vocês também o nosso prisma e o nosso aprendizado, porque também todo o dia, eu vou falar um negócio para vocês, todo dia a gente aprende algo novo. Então esse aprendizado eu acho que é muito importante para a gente poder avançar nessa jornada aí de evolução rumo à nossa liberdade, né? A nossa liberdade espiritual, a liberdade de nós mesmos, de poder conquistar os nossos objetivos de acordo com a nossa decisão, com a sua decisão e com a minha decisão. Fechou? Para os que nos acompanham há mais tempo, né? Hoje nós já vamos para a lição 177, nós vamos revisar hoje, nós estamos na quinta revisão e nós vamos revisar duas lições, que é a 163 e a 164. Vamos lá? Deus é só amor e, portanto, eu também. Na 163 ele traz aqui, não há morte, o Filho de Deus é livre. Deus é só amor, portanto, eu também. E na 164, agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Deus é só amor e, portanto, eu também. Bom, duas coisas que ele traz aqui que eu acho muito interessante, né, que você talvez possa voltar para entender se fez sentido para você ou não. E assim como eu vou te trazer o que fez sentido para mim aqui, tá? Enquanto ele trouxe na 163, não há morte, o Filho de Deus é livre, é porque assim, ó, nós temos muito pensamento de não podermos conquistar ou fazer aquilo que de fato desejamos. E às vezes esses desejos são muito vagos, como eu falei há pouco, são muito superficiais, então eu não consigo, né, me planejar, eu não consigo me colocar à disposição. E muitas vezes quando me coloco, eu quero controlar o como essas coisas acontecem. O como, existem milhares de possibilidades que podem acontecer, né? Milhões, infinitas possibilidades. Só que, porém, quando eu deixo, né, na mão de Deus essa questão do como vai acontecer esse resultado que eu estou desejando, eu saio dessa profunda crise que eu tenho de achar que eu não vou conseguir fazer as coisas, né? Que é onde que vai morrendo os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades.
Então, a pessoa não consegue, né, se sentir importante porque ela não consegue se conectar consigo mesma. Então, elas querem que os outros façam ela se tornar importante. Então, esse sentimento é um sentimento que a gente tem que saber lidar com ele, porque é um sentimento que muitas vezes ele é um sentimento de morte, porque ele vem causando dor, sofrimento, mágoa, e ele traz aqui, né, o Filho de Deus é livre. Então, quando você entende que você é livre de fato, que você pode fazer o que você quiser, você é ilimitado, sua vida começa a ter uma transformação muito grande. Mas você tem que olhar para isso de forma profunda, né? Nunca posso olhar isso de uma forma superficial. Eu estou colocando um contexto de como eu vejo muitas coisas para mim. Muitas vezes eu não consegui realizar sonhos, objetivos que eu tinha, porque muitas vezes falta de planejamento e às vezes quando planejava queria controlar do começo ao fim de como ia acontecer. E não deixava Deus trabalhar na minha vida, né? E às vezes as oportunidades aparecem assim na minha frente, mas eu não consigo mostrá-las. Então, por isso que é interessante que você possa, né, ter clareza sobre isso, para que você tenha um olhar mais profundo sobre si mesmo e entenda que você tem a chave da sua gaiola para você se libertar ou continuar aprisionado nesse sentimento de dor, de sofrimento, que é onde que ele fala que é a morte, né? Você morre, a sua essência, e é isso justamente, né, o que esse mundo de ilusão quer que a gente entenda como verdade. E a gente sabe, né, a gente viu ao longo das lições que isso não é verdade, que a verdade ela é quando eu entro para dentro de mim mesmo e me conecto essencialmente com o meu Criador, me conecto com Deus através do Espírito Santo, através dos ensinamentos do nosso grão-mestre, que é Jesus Cristo. Então eu vou tendo uma série de entendimentos muito mais poderosos e profundos que eu nunca tinha tido antes. Como isso? Quando eu começo a olhar, né, com esse nível de atenção maior, de forma mais profunda, sem olhar superficial, eu mergulho de fato para dentro de mim mesmo. E agora, né, ele traz na 164, agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Quem que é a nossa fonte desde o começo? Deus. Deus sempre foi nossa fonte desde o começo. E ele nos definiu como ilimitados, como não pecadores, né? Ele nos definiu como pessoas felizes, amadas, amorosas. Então, tudo isso são promessas de Deus e é como ele nos criou, porque ele nunca nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Então, se eu entendo que eu sou um só com aquele que é a minha fonte, acabou. Então, eu já saio desse contexto, né, que a lição anterior trouxe, que não há morte, porque o Filho de Deus é livre. Então, como isso? Porque eu entendo que eu sou um só com a minha fonte. Quem que é minha fonte? Minha fonte é o meu Criador, que é Deus. Então, né, essas lições, essas duas se contextualizam muito bem, se complementam muito bem. Então, reflita sobre essas lições de hoje, traga para o seu coração, para o seu mais íntimo profundo e veja o que realmente faz sentido para você, para que você possa encontrar o seu caminho de liberdade. Fechou, meus leões, minhas leoas? Muito bom que você possa refletir sobre as lições de hoje e tamo junto. Até depois do fim.